Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, dando continuidade, né, à nossa disciplina auditoria e processos, né, auditoria e perícia em processos. A gente teve fazendo aí o vídeo 1 relacionado às unidades 1 e 2, e aqui nós vamos dar continuidade com relação às unidades 3 e 4. Então eu sou o professor Ricardo Alcino, já me apresentei lá no primeiro vídeo, vou considerar, né, que vocês já me conhecem. Eu sou o professor da disciplina de vocês, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e espero que você possa aí assistir aqui essa videoaula, né, que vai complementar aí os seus estudos, ok? Gente, e reforçando, né, inclusive o que eu falei no vídeo anterior, essa disciplina, ela é uma disciplina muito importante para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque atualmente, né, as empresas estão muito preocupadas e querendo cada vez mais a transparência dos negócios dela, e a auditoria, né, e a perícia, ela vem corroborar com isso que as empresas estão buscando. Então, se eu fosse você, realmente, eu buscava estudar o máximo possível sobre essa disciplina, baixasse todos os materiais disponíveis que tem aí na plataforma do ensino à distância da Uniateneu, e guardasse, né? Nem que você diga assim, não, professor, mas eu não vou usar agora esse material, eu não trabalho em uma área sobre isso, ou a minha empresa que eu trabalho, ela não é muito focada ainda em ter auditoria, né, em ter análise dos processos dela, ela não tem um controle interno, como a gente falou na aula anterior. Mas, gente, uma hora ou outra você vai se deparar com esse assunto. Então, para que você, né, lá na frente, ao se deparar, você não tenha o conhecimento ou não tenha um material específico sobre isso, eu já estou dando a sugestão de que você baixe esses materiais, guarda numa pasta aí para você, que eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai precisar rever aí esse material, e talvez aí, quem sabe, né, você que se interessa aí por essa área, que você se aprofunde mais nesse conteúdo. E é extremamente importante nos dias atuais. Tá bom? Então fica aí minha dica, né, para que você possa estar pensando sobre isso. Deixa eu abrir aqui o material sobre a aula de hoje. E aí, falando mais uma vez que nós estamos falando aqui de auditoria e perícia. Né? Então essas duas áreas, auditoria e perícia, elas andam juntas. A perícia, ela precisa de uma auditoria para poder elaborar todas as suas análises de processo, sobre os processos. Então, elas são áreas que se convergem, elas são áreas que se conversam, ok? Então, ela, como eu falei, né, é uma área que cresce muito no Brasil, principalmente as empresas aí que estão com o ISO 9000, né, que é uma certificação da ISO 9000, cada vez mais ela precisa ter transparência sobre os seus negócios, sobre os seus processos, e aí ela precisa sempre, pelo menos uma vez ao ano, ela precisa passar por um processo de auditoria externa. E para que ela passe por um processo de auditoria externa, ela sempre tem, né, ela sempre precisa ter internamente uma pessoa responsável por esse sistema de controle interno, e geralmente é o auditor interno. E esse auditor interno, ele é formado, né, por algum funcionário da empresa. Então, inclusive, tem cursos, né, de formação de auditores internos, tem cursos de formação de pessoas que queiram se aprofundar na área de ISO 9000, que são as certificações que tem para um determinado produto, para um determinado processo, serviços. Né? E professor, para que serve tudo isso, né? Serve para dar credibilidade, para dar transparência, para dar qualificação para os seus negócios. Então, imagina só, eu sou uma empresa de tecnologia, essa empresa de tecnologia eu tenho a ISO 9001 referente a sistema de qualidade. E isso eu tenho um selo, né? Eu tenho um selo porque esse selo ele significa que eu passei por um processo, né, externamente, por uma empresa independente, que geralmente ela certifica, né, essa empresa ela certifica
pela ISO 9001, e aí eu uso esse selo nas minhas divulgações, no meu portfólio, no meu site, nas minhas redes sociais. Então isso mostra para o mercado que a minha empresa é uma empresa que é focada nos processos, que ela tem qualidade naquilo que eu oferto para o mercado. E aí, falando em concorrência do mercado de tecnologia, isso me dá um diferencial. Por quê? Porque os clientes que vão buscar empresas nesse ramo, elas verificam ali, olha, essa empresa aqui, ela tem a ISO 9001. Então, nós, né, em alguns processos de algumas empresas, alguns clientes, eles requerem, né, que essa empresa que eles vão contratar de tecnologia, na qual eu estou dando um exemplo, ela tenha essa certificação da ISO. Então, às vezes, já está no processo interno da empresa, cliente, ao contratar uma empresa, né, para um determinado tipo de serviço ou venda de produto, ela já pede que essa empresa tenha essa ISO. Então, já é um diferencial. Tá bom? Então, por isso que é muito importante aí esse processo aí de entendimento, de auditoria e perícia em processo. E aí nós falamos, gente, sobre esses assuntos aqui nas unidades 1 e 2, que foi a diferença entre consultoria, assessoria e auditoria, porque muitas vezes as pessoas se perdem com relação ao entendimento. O que é que faz a consultoria? O que é que faz a assessoria? O que é que faz a auditoria? Então, como nós estamos falando aqui de auditoria, eu trouxe no primeiro slide da aula anterior essa diferença. Muito importante para que você entenda sobre isso. Outra coisa que nós falamos foi sobre o conceito de auditoria e sua evolução. Todo o histórico, né, que a auditoria teve aí ao longo dos anos, desde a chegada dela no Brasil, desde das normas criadas para auditoria, inclusive também a questão dos institutos criados de auditoria. Falamos também da auditoria contábil, certo? Não tem esse acento aqui no O de auditoria, foi um erro aí ortográfico. Auditoria contábil. Falamos dos objetivos da auditoria. Falamos do controle interno. Lembra do controle interno? O que é que significa? Significa que se a empresa, né, ela tem ali um processo, né, um processo desenhado, um processo escrito dos seus procedimentos, ela tem um controle interno. Então, o controle interno é igual a procedimentos. Né? Não sei se você já percebeu, né, em algumas empresas ela tem um manual de procedimentos. Geralmente a gente vê isso mais nitidamente nas empresas que são franqueadas, né? Empresas que são franquias. Toda franquia, ela tem um controle interno. Ou seja, toda franquia ela tem um processo, ela tem um procedimento, um manual de procedimento. Porque quando se tem um manual de procedimento, é mais fácil de replicar. Né? Nós replicamos para outras pessoas, para outros funcionários ou para outros franqueados, como é que é a metodologia de se fazer aquele negócio. Então, olha só o quanto é importante você ter processos desenhados, escritos, porque fica mais fácil de eu ensinar um novo colaborador, fica mais fácil de eu treinar uma equipe, porque já está tudo ali desenhado, o que é que precisa fazer em cada função, como é que é essa interação entre os setores, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Então, o controle interno ele vem muito para dar esse norte, né, para a empresa. E aí a auditoria, gente, ela só funciona quando a empresa tem processos desenhados, bem definidos, tem um manual de procedimento. Não existe auditoria sem ter um manual de procedimento. E também não existe uma certificação da ISO sem ter esse controle interno, tá bom? Então, já é algo muito importante para poder fazer essa certificação. E o processo de auditoria, né? Nós falamos do processo de auditoria. Nós falamos as diferenças, né? Para quem assistiu aí a aula anterior, se você não assistiu, eu sugiro que você pare, né, esse vídeo agora e que você assista primeiro o vídeo 1, certo? Que a gente fala sobre o processo de auditoria, fala das diferenças de auditoria interna
e auditoria externa, até para entendimento seu, né, dessas diferenças e o que quais são as responsabilidades de cada um. Ok, gente? Então, feito aqui esse overview, feito aqui esse resumo sobre o que nós vimos, ele é muito importante para que a gente fale do que a gente vai falar agora, né? E aí eu vou falar de uma forma das coisas principais, né, sobre a perícia, né, dos processos, mas eu já sugiro a você que baixe aí os materiais, que dê uma lida aí nas unidades 3 e 4, que elas são muito boas em termos de conhecimento e mais aprofundadas, né? Aqui nas aulas a gente traz aqui um panorama mais geral e um conhecimento do professor também, ok? Então vamos aqui primeiramente falar do objetivo da perícia, né? A perícia ela tem por finalidade buscar informações relevantes que auxiliem no conflito que está sendo tratado. Então a gente sempre parte do princípio que se for fazer uma perícia é porque existe um conflito. Por exemplo, se você for pensar em perícia forense, né, você vai entender que toda vez que existe uma perícia criminal em uma determinada cena, ela só é chamada quando existe uma cena. Ou seja, que cena é essa, professor? Cena do crime. Então o perito, né, o perito forense, ele vai até um determinado local para fazer a análise daquele local, onde ele vai buscar o quê? Informações relevantes sobre aquele crime. E para que serve isso aí, professor? Serve para que ele trate, né, como o perito ele é formado para ter essa visão dos detalhes, ele tem esse olhar clínico. Então, quando ele entra em uma determinada cena, né, de um crime ocorrido, ele vai direto aos pontos relevantes. Então, ele anota os principais pontos para poder levar para o fórum, né? Então, ele leva para um fórum onde se vai preparar toda aquela papelada de julgamento, né? De busca aí das vítimas, de entrevista das vítimas, entrevista das pessoas que são, como é que eu posso dizer, que estão sendo ali investigadas, né? Então, eu estou trazendo esse paralelo para você entender o que é perícia. Então, a perícia aqui que nós estamos falando de processo, ela tem o mesmo tipo de formação, né? Então, por intermédio do processo pericial, são fornecidos documentos, avaliados registros de operações realizadas e indicados os responsáveis pelos processos e pelas ações, unindo a documentação pertinente quando ocorrer a diligência. Então, aqui, o processo pericial, ele fornece o quê? Todo o documento sobre aquilo que está sendo analisado. Então, todos os registros, né, por isso que muitas vezes o perito, ele olha a parte, né, de computadores, de notebooks, de documentos, dos processos, né, da empresa, ele vai cascaveando todo tipo de informação para poder formar, né, essa documentação, que ela vai ser pertinente, né, quando tiver aquela diligência daquele processo, daquele problema. Tá bom, gente? Então, esse é o objetivo da perícia. Então, a perícia, ela existe alguns tipos, né, alguns tipos que eu vou falar agora. Por exemplo, a perícia judicial, né, que ela é realizada somente sob o comando de um juiz. Então, o juiz é que está à frente, né, muitas vezes, dessa perícia. Nós temos a semijudicial, que é a perícia realizada no âmbito estatal, mediante autoridades policiais, parlamentares ou administrativos com poder jurisdicional. Então, essa perícia aqui também, ela já envolve, né, outros profissionais. Tem a perícia extrajudicial, que é a perícia que ocorre fora do judiciário, pela vontade das partes interessadas. Por exemplo, a empresa uma empresa que quer fazer análise, né, de todos os seus processos, ela começa a ver algumas irregularidades, geralmente financeiramente, né, e aí ela contrata, né, um perito para poder fazer essa investigação. Então, o perito muitas vezes, né, que é extrajudicial, que não foi levantado pelo jurídico, né, não foi contratado um juiz, não foi levantado um processo para poder
o juiz determinar essa busca, né, de documentos, mas aqui a empresa tomou, né, como parte interessada, ela tomou aí a frente para poder fazer isso, e ela pode, né, ela pode querer fazer um levantamento sobre essas irregularidades, até para que ela encontre quais são os responsáveis, onde é que está sendo a falha. E muitas vezes ela vai ter um entendimento para poder corrigir, ou até mesmo encontrar, né, uma pessoa que está burlando ali os processos, ou que de alguma forma está roubando a empresa em algum sentido. Então ela pode contratar uma empresa especializada nessa área de perícia, certo? Que é o perito extrajudicial. E nós temos também o perito arbitral. Esta perícia ocorre mediante a atuação de um perito, mesmo que não seja definida juridicamente, pois possui o mesmo valor de perícia judicial. Então, são muito parecidos aqui a questão da perícia arbitral e a perícia jurídica, né, judicial, certo? Então, assim, aqui são alguns tipos, gente, de perícia. Eu aconselho a você a se aprofundar mais aí nos textos, para que você tenha um entendimento maior. Ok? Tranquilo? Vamos para frente. Então, a finalidade da perícia, né? Existe o objetivo da perícia e existe a finalidade da perícia. Então, o objetivo é buscar o quê? Informações relevantes ao processo em questão. Então, tudo parte do princípio que existe um processo. Né? O processo não significa somente um processo judicial, mas um processo levantado, relevante pela própria empresa. Né? Então, às vezes, um diretor, ou um CEO, ou um dono da empresa, ele percebe algumas falhas e ele não consegue entender muita coisa, e aí existe um processo, né, onde ele contrata ali o perito para buscar essas informações mais detalhadas que ele muitas vezes não conhece. Então faz isso mediante procedimentos de exame. Isso aqui é a finalidade da perícia. Ó. Procedimento de exame, vistoria, avaliação executados por um profissional capacitado e que tenha conhecimento técnico em relação ao assunto tratado. Então, a perícia ela visa complementar a falta de conhecimentos pelas partes interessadas, que foi o que eu acabei de falar, né? Que é com relação ao objeto da prova pericial. Então, muitas vezes, quando a empresa interessada ela contrata uma outra empresa especializada em perícia, é porque ela não consegue ela tem falta de conhecimento sobre isso, sobre essa área. Então, ela precisa de provas, né, mais detalhadas para poder prosseguir com a correção. Então, também busca esclarecer maiores informações aos advogados e especialmente ao magistrado. Então, a finalidade da perícia também ela busca, né, esclarecer maiores informações aos advogados daquela parte interessada e também ao magistrado, ou seja, aos juízes. Né? Então, essa é a finalidade aí da perícia. E os objetivos, né, da perícia? O objetivo geral, ele visa o quê? A combinação, né, a comprovação ou apresentação de fatos verídicos sobre seu objeto. Vou repetir. O objetivo geral da perícia, ele visa a confirmação, a comprovação ou a apresentação de fatos verídicos sobre seu objeto. E aqui é importante a gente frisar que a perícia, gente, ela não trabalha com questões subjetivas. Ou seja, ela não trabalha com questões de interpretação do que aquele funcionário falou. Apesar dela ter essa conversa, né, geralmente ela faz perguntas, ela entrevista o responsável daquela área, ela entrevista, além dos responsáveis, a equipe que trabalha naquela área que está sendo investigada. Só que ela não leva em consideração somente isso. Até porque as pessoas podem faltar informação, faltar com a verdade, desmentir, omitir informação, distorcer informação. Então, por isso que ela vai confirmar, ela vai comprovar e ela vai apresentar fatos. Né? Então, ela comprova por meio de quê, professor? Ela comprova por meio de papéis,
documentos, registros, relatórios, né? Tudo aquilo que tem arquivado da empresa, ela vai checando, né? Então, é interessante que o perito ele tem um olhar muito clínico, né? E esse olhar muito clínico, muitas vezes surge de um querer, né, da pessoa de trabalhar com isso, e também da formação que ela vai tendo ao longo da vida, né? Ela vai se formando, ela vai aprendendo a ter esse olhar clínico que muitas vezes as pessoas não têm, né? No dia a dia, muitas pessoas não têm essa atenção aos detalhes, e o perito ele é formado para isso. Até porque, para ele ter, gente, para ele encontrar esses detalhes, ele precisa ter uma observação muito acurada, né? Então, ele é quase um cirúrgico, vamos dizer assim. Você já viu como é que funciona um médico, né, que trabalha com cirurgia? Ele vai direto ao ponto, né? Ele vai fazer, muitas vezes, aquela microcirurgia, mas ele tem um entendimento onde é que vai fazer com que solucione aquela cirurgia, né? Ela consiga curar aquele paciente direto naquele pontozinho que está sendo ali corrigido, vamos dizer assim. Então, o médico cirúrgico, né, ele sabe onde é que ele vai atuar. Certo? A mesma coisa que é o perito, né? Então, com relação aos objetivos específicos da perícia contábil, né, é possível destacá-los conforme segue. Então, a primeira coisa, buscar a veracidade das informações, que foi o que eu acabei de falar, né? O perito ele conversa com os responsáveis, conversa com a equipe, porém, ele vai checar se essas informações ela tem uma verdade, ela tem veracidade, certo? Então, depois que ele busca, né, a veracidade dessas informações, ele vai comprovar, ele vai analisar, ele vai verificar a condição do objeto. Então, o perito ele tem esse comportamento, né, vamos dizer assim, de analisar. Ele busca as informações e depois ele passa para um momento de análise, certo? Então, ele verifica, né, a condição ali, ele verifica os processos, ele verifica a questão das transações feitas, né, nos computadores. É por isso que muitas vezes ele pega o HD ali daquela máquina para poder checar tudo. Então ele abre mesmo, ele abre as pastas, ele abre os sites, ele vê os históricos, né, de acesso daquela máquina. E aí ele vai analisando de acordo com o que foi passado para ele de informações, certo? Então depois disso ele explica, né, e exclui dúvidas existentes sobre o objeto. Então ele vai chegando a um ponto onde ele determina, né, ele emite aí um relatório, uma opinião técnica, com base em quê? Com base nessas explicações sobre o objeto, né? Então ele exclui ali todas as dúvidas geradas, ele exclui as informações que não levam a uma veracidade. Então ele usa muito, né, ele busca muito a base científica da sentença, né? Então ele está ali buscando, né, por meio de embasamento científico sobre a explicação que ele vai dar sobre a veracidade das informações. Então depois ele elabora uma opinião ou juízo técnico, né, onde vai ser mensurado, verificado e avaliado o objeto. Então é como se ele desse, né, de uma forma transparente a opinião dele técnica de um perito, né? E aqui eu faço um paralelo novamente sobre o perito criminal. Então, por meio do perito criminal, onde não sei se você já assistiu ali, aquelas séries investigativas, geralmente a cena do crime, ela tem todos os números, 1, 2, 3, 4, em cada parte da cena do crime, ele tem aqueles números. Aquilo ali é uma sequência. Aquilo ali, o perito, né, ele colhe aquelas informações, ele avalia aquele ambiente, né, ele verifica a condição daquela cena, daquele crime, e ele vai enumerando a sequência. Então, por exemplo, depois da análise dele, né, que ele vai elaborar uma opinião, vai elaborar ali um laudo técnico da perícia, ele sabe que ali aconteceu primeiro aquele fato, depois aquele outro fato, depois aquele outro fato, e aí ele vai juntando as peças,
né? E isso são fatos que são relevantes para construir a cena do crime, né? Muitas vezes eles utilizam, né, dependendo do crime, eles utilizam a própria vítima, né? Ou então, quando ocorre um problema com a vítima que não dá para ela esclarecer, ela vai, quando ela investiga, né, os possíveis incriminados, e descobre realmente, né, quem foi o culpado, eles fazem a reconstrução da cena do crime. Para que, gente, isso? Por que ele faz essa reconstrução e leva muitas vezes o acusador a falar como é que foi? Porque isso, gente, são informações relevantes para construir, né, para construir o julgamento, o processo de julgamento. E o juiz, ele não vai estar lá na cena do crime. Então, o promotor muitas vezes não está lá na cena do crime. Então, ele busca as informações para levar, para montar o processo e entregar ao juiz daquele julgamento. Então, o juiz, por meio daquela análise, daquele processo, por meio da reconstrução daquela cena, ele vai escutar, né, o promotor e o advogado do acusador, e também por meio da análise pericial, ele vai montar ali o seu julgamento, certo? Então, por último, né, o objetivo da perícia, ele apresenta de forma transparente o que estiver oculto, né? O que estiver oculto pelas partes envolvidas, devido à falta de certeza, desvio, erro, fraude, entre outros. Então, de uma forma, o perito ele atua muito com transparência. Então, ele apresenta, né, o que estiver oculto, porque muitas vezes, gente, as pessoas elas faltam com a certeza, né? Dependendo do processo ali que está ocorrendo naquela empresa, as pessoas desviam, né? Elas erram, elas frauduam, elas distorcem informação. Então, o perito ele vai justamente buscar todo esse processo aí que está por trás aí, do que ele está buscando, certo? Então ficou claro, gente, para vocês, espero que tenha ficado claro aí dos objetivos, né, da perícia, certo? E aí, para a gente já indo aqui para a conclusão, lembrando, gente, que aqui é uma forma geral de explicação de como é que você entende um pouco mais sobre essa questão da sua disciplina, certo? Então, conclusão, né? Conclusão de auditoria. Né? Quando o trabalho de auditoria chega ao fim, e como eu falei, a auditoria está interligada à perícia. Então, vamos supor que uma empresa está passando por um processo de auditoria e ela precisa de um perito para fazer uma análise, como eu falei aqui, dos objetivos, né, da perícia. Ela faz uma análise mais detalhada sobre algumas partes de investigação que a auditoria não faz. Mas quem fez o levantamento da necessidade de ter uma perícia foi a auditoria. Então, por isso aqui que eu estou trazendo a conclusão da disciplina, né, dessas duas videoaulas, com relação à auditoria. Então, quando o trabalho de auditoria ele chega ao fim, é preciso concluí-lo. Então, a conclusão de uma auditoria contábil se dá com um parecer, que é a opinião manifestada pelo auditor sobre seus exames nas demonstrações contábeis. Então, nós estamos falando aqui de auditoria contábil, né? Levando em consideração que existem vários tipos de auditoria, que é a auditoria financeira, que é a auditoria contábil, né? Auditoria financeira, auditoria de recursos humanos, auditoria de processo, auditoria de RH, existem vários tipos de auditoria. Mas aqui a disciplina, né, a gente tem falado muito dessa questão da auditoria contábil, certo? Por isso que o auditor, ele dá um parecer, né, sobre os exames nas demonstrações contábeis. Então, por meio desse relatório, o auditor ele informa a direção da empresa, os sócios, né, investidores e demais interessados nas informações contábeis, de forma clara e objetiva, se as informações registradas estão de acordo com os fatos apurados. Então, volto a dizer que a auditoria é um processo extremamente importante
Principalmente, gente, aquelas empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Então, todas as empresas, né, que têm ações na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a passar por processos de auditoria, certo? Então, tem aquelas outras empresas que não têm ações na Bolsa de Valores, mas elas querem a certificação da ISO, né, a ISO 9000, 9001, a ISO 15000, enfim. Elas querem, né, serem auditadas, porque é obrigado também, quem tem o selo da certificação das ISOs, elas são obrigadas a terem auditoria todo ano, até mesmo para recertificação, né? Ela tem uma certificação ali que vale 1 ano. Então, como aquela certificação vale só 1 ano, todo ano ela precisa passar por um processo de auditoria. Para a auditoria ela dá um parecer, e aqui geralmente é um parecer mais geral, não é só sobre uma área específica, e sim de todas as áreas da empresa, de todos os processos da empresa. Logicamente que ela não vai, o auditor, né, o auditor independente, que geralmente é de uma empresa externa, ele não vai passar por todos os setores da empresa, ele escolhe quais são os setores, né, que ele vai auditar. Né, até mesmo por amostragem, vamos dizer assim. Né? Então ele avalia ali os processos de um setor, 2 setores, e aí ele dá esse parecer para a empresa certificadora de que a empresa está apta a continuar com aquela certificação. Então, gente, esse é o objetivo geral da auditoria, né? Toda vez que você pensar em auditoria, ou que a empresa que você trabalha ela tem isso, você já lembra logo de processos. Então, a auditoria, ela checa processos. Ela analisa controle interno. Ela não avalia pessoas. Ela não julga, nem critica, né? Nem vai ali qualificar ou não qualificar uma pessoa que trabalha na área. Sim, os processos daquela área, certo? Já a consultoria é completamente diferente, né? A consultoria trabalha com as pessoas, a auditoria não. A auditoria trabalha com fatos, processos, controles internos, procedimentos, fraudes, entendeu? Então esse é o objetivo aí da auditoria. Tranquilo, pessoal? Então aqui, né, nós falamos aqui sobre tudo isso que envolve, né, auditoria e também perícia, né, por isso que o nome da disciplina é auditoria e perícia em processos, porque ela faz toda essa análise, né, de que é necessária para uma empresa ter os seus números de forma transparente, né, para que esses números não sejam de uma certa forma mascarados, e principalmente quando se tem envolvidos pessoas interessadas, né, como os donos da empresa, as pessoas que investem na empresa, pessoas que têm ações naquela empresa, investidores, né, que de uma certa forma compraram ações ali daquela empresa, e também as clientes, né, os clientes que querem fazer negócio com aquela empresa. Então ela quer uma transparência sobre os seus números, né, sobre a qualidade dos seus produtos, dos seus processos. Então por isso que é importante essa área, né, que vem crescendo muito ao longo dos anos, que é a auditoria, né, e também a perícia em processos, tá bom? Então, pessoal, fica aqui todo a minha disponibilidade, né, se você tiver alguma pergunta aí sobre a aula. Espero que vocês realmente tenham chegado até aqui, tenham chegado até o final aqui desse vídeo, e tenham assistido também o vídeo 1, que tem muitas informações complementares que eu trouxe aqui para vocês. Mas nunca deixe, né, de também baixar o material que está na plataforma que vocês estão, vocês têm acesso com relação às disciplinas que vocês estão cursando. Então, meu muito obrigado pela participação de vocês. Fica aqui meu abraço, né, e que vocês continuem aí os estudos de vocês na Uniateneu, né, que vocês venham a se graduar aqui no ensino à distância da Uniateneu, que você venha fazer uma pós-graduação, que a gente se encontre aí em outras disciplinas, certo? Então, abraço a todos, fiquem em paz e até uma próxima aula. Tchau, tchau, gente!